Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai inaugurar, né, no meu programa, já acontece aqui na TV, mas para mim vai ser uma novidade, né, que é uma gravação via Zoom, né? Então hoje nós vamos viajar, né, com o Viajando com a TV Cidade até o Rio de Janeiro, né? E vamos conversar com o Matheus Macedo Diniz, que é um viajante que eu me identifico muito. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente compartilha muitas dicas de viagens, porque hoje as viagens elas ficaram também muito comerciais, né? E aí é bom conversar com viajantes reais, né? Que têm os mesmos perrengues, as mesmas lutas que a gente tem. Oi, Matheus, é um prazer conversar com você aqui hoje. Boa tarde, Aline, tudo bem? E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história, de como surgiu em ti essa vontade de viajar, enfim, se você é carioca, onde você nasceu, falasse um pouquinho da tua história e de como surgiu essa vontade sempre de viajar. Então, eu tenho 22 anos, mas quando eu era mais jovem, surgiu a oportunidade de eu fazer intercâmbio, minha família incentivou bastante. Na verdade, não era nem tão ligado assim, em coisas de viagem, eu era mais focado em passar por uma universidade, enfim. Mas aí surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio no ensino médio, aí foi uma coisa que mudou bastante, né? Eu acho que quando você viaja, você começa a conhecer pessoas de fora, trocar ideia e ver que o mundo é maior do que aquela bolha, um sentimento de liberdade surge, a gente não consegue parar mais. Então, quando eu fiz esse intercâmbio para o Canadá, em 2017, meio que mudou bastante esse sentimento em mim. Então, desde então, eu fiz 18 anos, aí eu tive um pouco mais de liberdade, poder fazer viagens sem minha família, sem ninguém. Então, eu tenho mais mobilidade, posso fazer viagens que exigem um certo esforço que talvez se eu fizesse com a minha família eu não poderia fazer. Aí eu comecei a fazer alguns tipos de viagem, assim, no começo menores, coisas um pouco mais de 10 dias, 12 dias. E ultimamente eu tenho começado a me interessar mais por fazer viagens mais longas, porque, por exemplo, quando a gente viaja para a Europa, eu acho um desperdício você gastar, às vezes, 2, 3 mil, 4 mil reais de passagem para ficar somente uma semana. E como na Europa é muito fácil a mobilidade entre um país para o outro, eu acho que vale super a pena você se planejar e ficar, às vezes, 1, 2 meses, que você consegue conhecer bastante coisa. E um país, às vezes, é muito amador tu dizer que você ficou 3 dias em Roma, por exemplo, e conheço a Itália. Né? Apesar dos países na Europa serem pequenos, eles têm muita coisa para ver. Portugal, por exemplo, Portugal é quase o tamanho do Rio Grande do Sul, mas tem muitas atrações, muitas cidades que merecem, assim, não só uma rápida passada, vários dias, né? Justamente. Apesar dos países na Europa serem pequenos, às vezes o norte do país é completamente diferente do sul do país. A gente pode pensar de uma forma macro em relação ao Brasil, que é um país com muita diversidade. Você dizer que conhece Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, não quer dizer que você conhece o Brasil. Então, isso acontece lá da mesma forma, só que com países menores. Então, às vezes, cabe a pessoa explorar um pouco do país, né? Caso de Roma, que você falou, Roma, se a pessoa ir a Roma, vai ter uma experiência completamente cosmopolita da Itália. Tem uma Itália bem diferente, além disso. E então, a tua primeira viagem, o teu primeiro carimbo no passaporte foi para Toronto? Foi para o teu intercâmbio? Não, não, eu já tinha viajado com a minha família quando era menor. E você lembra da tua primeira experiência fora, assim, ou a primeira experiência mais marcante que você teve em viagens? A primeira viagem que fui para fora, eu era pequeno, tinha uns 10 anos, fui para Buenos Aires, então eu acho que não conta muito, né? Porque eu acho que as capitais dos países latinos são muito similares, assim. Então, como eu estava com a minha família, era uma coisa mais presa, não era aquela coisa de eu viajar, conhecer, trocar ideia com pessoas, né? Então, eu não considero que eu tive um certo start naquela época. Mas a primeira experiência que eu tive com viagem, assim, viajando sozinho, tendo mais diálogo com as pessoas locais e uma troca maior foi quando eu fui para o Canadá, para Toronto. E quanto tempo você ficou no Canadá? Eu fiquei 3 semanas em Toronto na época, fazendo intercâmbio. Foi uma coisa pequena de férias. E uma semana em Nova York depois. E como você faz para organizar as tuas viagens, né? Porque, enfim, hoje, né, o câmbio para nós, agora já até deu uma melhoradinha, mas ficou bastante difícil, né? Então, tudo tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito bem avaliado. Então, como é que você parte do zero de uma viagem?
Então, eu acho que agora o meu tempo de flexibilidade está diminuindo, então isso acaba prejudicando um pouco no orçamento das viagens. Mas quando eu estava numa época mais flexível, principalmente agora nesse contexto de pandemia, que teve muitas promoções, etc., eu pegava uma passagem de promoção, que são aplicativos aí, de forma geral alertam, etc. Aí, às vezes, sei lá, vamos supor, de São Paulo para Lisboa, 2 semanas. Aí eu pegava essa passagem, que via na promoção, comprava ela, e a partir dessa passagem comprada, eu organizava a viagem partindo daquele ponto de partida da passagem de promoção. Aí era uma forma mais fácil de organizar e acabava sendo mais barata, porque era uma viagem que eu conseguia já fazer com a passagem promocional. Aí eu já pegava, tipo, vamos supor, de Lisboa, aí eu boto destino em qualquer lugar. Eu via para onde eu podia ir de Lisboa barato para continuar a viagem conhecendo outros lugares. Entendi. Então, você parte de uma promoção para um destino que te interessou, primeiramente, mas a partir daquele destino, você organiza toda a estrutura da viagem. Inicialmente eu fazia mais isso, mas hoje em dia, como eu tenho um pouco mais de domínio sobre programas de milhas, etc., eu acabo tendo um pouco mais de flexibilidade em escolher realmente o destino que eu quero ir e conseguir concentrar mais as coisas que realmente eu quero fazer. Entendi. Mas inicialmente, quando eu comecei, era a partir de promoções de passagem, eu pegava e montava meu roteiro em cima daquilo. É. E por isso que é interessante também a gente sempre ter alguns destinos meio que pré-prontos, porque muitas vezes sai a passagem aérea, por exemplo, sei lá, Seychelles, né, que teve, não faz muito tempo, uma grande promoção que originalmente é um destino mais caro, né? Então já A saber, ideia que não, eu como é que falou. é a hotelaria lá? Eu posso ir? Será que qual é o melhor clima, né? Seychelles, eu acho que, no caso, se fosse pegar uma promoção, é um destino muito fechado, porque é uma ilha no meio ali do Mar Índico, então teria que ser uma coisa, teria que ser um roteiro mais específico. É diferente de você pegar uma passagem para a Europa, para algum destino da África na América do Sul ou da América do Norte, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade visitando outros lugares, mas Seychelles seria uma coisa mais presa. Mas, se fosse o caso, eu procuraria logo acomodação para ter uma noção, para se valeria a pena pegar essa passagem e realmente ir. E se eu visse que era o valor viável, eu compraria, talvez, se fosse de acordo com a minha disponibilidade de data. Sim. Tá. E um destino que você foi recentemente, o que eu queria muito falar sobre ele, né? Que é um destino que estava nos meus planos, mas eu acho que agora, tão cedo, nós não vamos conseguir, né, ir para lá a turismo, infelizmente, né, por uma situação muito triste, que é a Ucrânia, e que você esteve lá, e eu queria que me falasse dessa tua viagem especificamente. Então, eu tinha passagem aberta para a Europa, para Frankfurt, e como durante a pandemia a Europa ficou por muito tempo fechada, ficou quase 2 anos fechada, a passagem estava lá em aberto e eu sem conseguir usar. Aí uma amiga minha resolveu que ia viajar para a Europa em dezembro, aí eu falei, opa, posso usar essa passagem e viajar junto com você. Aí a gente programou de viajar pelo leste europeu, porque Frankfurt, como na Alemanha ali, fica bem perto da entrada do leste, então facilita bastante a locomoção. Aí, na ordem dos países que a gente queria conhecer, a Ucrânia estava perto, a gente viu que era viável, e eu consegui pegar um voo bem barato da Polônia para a Ucrânia, foi 20 euros o voo. E, assim, mas antes de eu ir para a Ucrânia, pensar em ir para lá, eu tinha pouco conhecimento. Eu sabia que era um país que tinha sofrido bastante na mão da Rússia, que foi um país que tinha esse problema de ligação com a antiga União Soviética e também bastante famoso por causa da usina de Chernobyl, que era uma coisa que é um turismo diferente, né? Isso sempre me atraiu de certa forma. Enfim, aí a gente decidiu visitar, porque viu que era viável de ir da Polônia para lá. E foi uma experiência bastante diferente, porque eu acho que foi o país com o idioma mais diferente de todos que eu já visitei, por ser outro alfabeto e por ser um país também um pouco mais pobre da Europa, querendo ou não. Isso acaba refletindo muito na infraestrutura da cidade para o turismo, acredito dessa forma. E eu acabei que tive uma experiência super positiva, apesar de muito congelante, porque como eu fui em janeiro, estava fazendo -15 e a sensação térmica chegava às vezes a -20, né? Isso atrapalhou um pouco o começo da viagem, mas a Ucrânia foi um país bem surpresa para mim, porque na verdade eu esperava até um pouco menos, porque eu cheguei assim, porque eu já tinha visto muitas reportagens falando que a Ucrânia era considerado um dos países mais pobres da Europa, então quando eu cheguei lá, eu pensei assim, nossa, eu vou me deparar com
uma coisa completamente diferente. Mas isso não aconteceu, porque quando eu cheguei em Kiev, eu vi que era uma cidade até assim na área central, bastante desenvolvida e muito barata também. E isso acaba que ajuda pessoas que viajam com baixo custo como eu. O leste europeu, ele tem uma fama, né? E realmente, estando lá, se comprova de que é mais barato, né? Do que o centro, principalmente da Europa, né? Que são países como a Alemanha, Suíça, Itália, né? Então, realmente, a Ucrânia é um país, falando de turismo, um pouco mais barato na questão de alimentação, hotel. Ah, com certeza. Enquanto em Paris, uma diária de um hostel, a plataforma que eu uso para viajar quando eu estou viajando sozinho ou em grupos assim de amigos, enquanto eu pagava 40, R$ 45 na Ucrânia por dia, eu em Paris pagava 150. Então, chega a ser um terço do valor dos países mais caros. Você vai num restaurante de alto padrão lá e gasta como se fosse equivalente a 6, 7 euros no jantar. Enquanto você, em Paris, se fosse o caso, comeria um kebab com esse valor, né? Um Então, crepe. faz uma diferença surreal nesse sentido. O que foi mais caro na Ucrânia, na verdade, que eu gastei, foi o passeio de Chernobyl, mas eu acho que você indo para a Ucrânia, principalmente você indo a Kiev especificamente, e não ir a Chernobyl, eu acho que não faz muito sentido, né? Porque é uma das coisas que mais atrai turismo para o país, para aquela região de Kiev, e foi 90 euros o passeio. Mas, assim, inclui alimentação, é realmente um dia inteiro. Então, para mim, valeu muito a pena, porque é uma coisa que eu não conseguiria fazendo sozinho, nem alugando o carro e indo por conta própria. Realmente tem que ser com uma empresa credenciada no governo para você conseguir entrar na zona de exclusão. E aí, como é que foi a tua experiência em Chernobyl? Me fale um pouco de Chernobyl, da onde que sai, que parte o passeio para Chernobyl, sai de Kiev, então? Então, os passeios saem de Kiev diariamente, mas tem várias empresas que são credenciadas do governo que organizam esses passeios. No caso, eu usei o Get Your Guide para comprar o passeio, porque estava rolando um cupom de 10 euros de desconto e era realmente o mesmo preço. Eu comprando na agência, que ficava do lado do hostel, ou comprando pelo Get Your Guide. Então, o passeio saiu bem cedo, eu lembro que saiu tipo 7 da manhã de Kiev. E de Kiev para Chernobyl são 2 horas de van, então é relativamente rápido. Aí, quando você está chegando na zona de exclusão da Ucrânia, tem um checkpoint que eles pegam seu passaporte e te dão como se fosse um visto de entrada. Aí você volta para a van e daí começa a partir o passeio. Aí eles vão nas áreas lá que ficavam Era tipo uns radares da União Soviética, que fica próximo ali à usina. Começou nessa parte. Aí, uma coisa engraçada é que lá em Chernobyl tem muitos cachorros. E esses cachorros ficavam atrás da gente no passeio, em diferentes pontos da cidade que a gente parava, mas só que não pode tocar nesses cachorros de acordo com os guias, porque os animais que vivem ali, eles têm uma capacidade de transmitir radiação. Então, de acordo com eles, não podia tocar. Mas, enfim, depois de passar por essa parte, que é como se fosse uma floresta, que tinha um radar, etc., a gente começou a realmente fazer um tour pela parte onde ficava a usina. A partir disso, você vai almoçar dentro de uma área lá da usina que ainda é ativa e ficam bastante militares que realmente trabalham e vivem lá. Trabalham, acho que alguns também vivem. E depois disso, a gente vai conhecer a antiga cidade, eu acho que é Pripyat, que era como se fosse uma cidade que eles construíram para os trabalhadores da usina morarem quando a usina era ativa. Então, é um passeio bem legal. E que agora foi bombardeada, foi assim, está, infelizmente, inacessível, né? Eu acho que vai ficar inacessível por bons anos, porque não se sabe quando isso vai acabar, e mesmo quando isso acabar, não se sabe a segurança se aquilo realmente não pode voltar a um curto prazo, né? Mas eu acho que o passeio, além da experiência de conhecer Chernobyl, assim, eu não vou dizer para você que é muito mais do que eu pensava. Não, é realmente mais ou menos o que eu pensava. Mas eu acho que o passeio, além de você realmente conhecer aquelas cidades que parece que está no cenário, sei lá, de The Walking Dead, é uma coisa muito histórica, porque o guia, ao longo do passeio, além de mostrar os diversos lugares da zona de exclusão lá, ele vai contando a história de como aquilo aconteceu. Inclusive, no ônibus, no caminho de Chernobyl, vai passando o documentário do Discovery sobre a história de Chernobyl. Então, foi um passeio bem, bem, bem bacana. Então, eu acho que para quem vai para Kiev, para aquela região, é altamente recomendável fazer. Mas eu confesso que eu tive um pouco de receio, porque muita gente falava que
era perigoso de você pegar algum tipo de radiação, mas eu acabei decidindo por ir, porque eu acho que eu poderia me arrepender mais de não ir. E realmente, acho que foi uma decisão super acertada, visto o cenário atual agora e as É, possibilidades de exatamente. ir, né? É. E aí, além de Kiev, você foi para alguma outra cidade da Ucrânia? Então, depois de Kiev, eu fiquei 5 dias em Kiev e depois eu fui para Lviv, que é uma das maiores cidades da Ucrânia. E a parte mais legal desse passeio foi porque de Kiev para Lviv eu peguei um trem soviético que cruzou o país e era aquele trem que você meio que dorme, tem várias camas no trem. Só que é um trem muito antigo e muito alto. Eu tava com bagagem, só para subir aquele trem foi um desgastezinho, mas pela experiência valeu muito. E foi muito barato, foi tipo 6, 7 euros para fazer a viagem. E qual foi a tua impressão, assim? Porque você esteve lá praticamente um mês antes da guerra. Se falava numa possível guerra, se cogitava isso, algumas pessoas falavam qual era a relação, assim, qual é o sentimento que o ucraniano tem em relação à Rússia. Então, os ucranianos, de forma geral, eles não gostam muito de falar sobre a Rússia. É uma coisa que me alertaram e realmente é um assunto que eles não gostam de tocar muito, inclusive em certas partes do país. Se você é visto falando russo, pode pegar bastante mal para você. Porque eles Entendi. realmente têm uma rixa com os russos muito grande. Tanto que lá em Lviv, eu fui num bar que a cerveja do bar é um xingamento ao Putin. Eles têm bastante... Essa rixa deles foi bastante antiga, né? Então eles evitam até falar sobre o assunto. E Entendi. quando eu estava lá, na verdade, eu já tinha visto notícias sobre o cenário internacional, sobre uma possível invasão da Rússia, mas era uma coisa muito pensada como uma hipótese, não como uma realidade. Então, quando eu fui, era viável ir. Não tinha alerta, por exemplo, dos consulados pedindo que os nacionais se retirassem do país para voltar para outro. Não tinha nada disso. Era uma situação ainda bastante pré-guerra. E aí, depois, saindo, né, da Ucrânia, quais foram os outros destinos que você visitou nessa viagem? E a questão que queria que você falasse da tua experiência, né? Porque moras no Rio de Janeiro, né? No calor, e foi para o inverno do leste da Europa, que é um inverno muito rigoroso. Limitou muito como é que foi, e também desses outros destinos que você visitou nessa viagem. Então, de 38 dias da viagem, eu acredito que teve 2 dias que foram bem limitadores. Um deles foi na Ucrânia e um deles foi na Áustria. Estava bastante frio. Mas, de forma geral, eu acho que você vai se acostumando, o seu corpo vai acostumando. Aí, quando às vezes estava fazendo, por exemplo, o meu penúltimo destino da viagem foi Roma. Em Roma, estava fazendo 12, 13, 14 graus. Então, para a gente, era como se fosse calor já. Porque a gente saiu do inverno rigoroso da Ucrânia para chegar a 14 graus em Roma, a gente estava de short e camiseta. Então, mas, de forma geral, eu acho que foi bastante tranquilo, porque eu peguei um inverno que eu acho que foi rigoroso de forma normal, rigoroso para mim, que moro no Rio de Janeiro, mas para eles não era um inverno tão rigoroso. Em Budapeste, na Hungria, também estava um pouco frio, mas eu acho que não limitou. E depois da Ucrânia, eu segui para Budapeste, porque de Lviv eu peguei um ônibus para Budapeste, pela Flixbus, inclusive, que foi bem barata a passagem. Aí de Budapeste eu desci para a Croácia, aí da Croácia para a Eslovênia, e da Eslovênia para eu fui para Veneza, na Itália, e depois de Veneza eu fui para Roma. E foi tudo de ônibus, para poder facilitar um pouco o deslocamento e os custos com passagem. Porque como eu estava viajando no inverno, eu estava com um pouco de pé atrás de viajar só com uma mochila, né? Então eu levei mala despachada porque as roupas de inverno pesam muito mais. Então eu acabei que economizei bastante, fazendo a viagem bastante parte de ônibus e de trem. Porque as passagens na Europa, nas companhias low cost, elas são muito baratas, mas elas dão direito a uma bolsa, nem a mala de mão. Tá Aí bom. você já tem que pagar para despachar, e aí isso tudo vai encarecendo, né? Na verdade, as companhias low cost da Europa, elas não cobrem mala de mão, é só uma bolsa mesmo. Isso é uma bolsa, né? Então, é só uma bolsa mesmo. Então, eu tive que pegar voo 2 vezes. Eu peguei voo de Varsóvia para Kiev, e assim, a passagem foi 20 euros e a mala foi 20. É realmente o mesmo preço da passagem. E quando eu fui de Roma também, de Roma não, quando eu fui de Milão para Amsterdã, a passagem foi 25 euros e a mala foi 40. Então, né? Chega a ser bizarro, a mala custa muito mais do que a própria passagem, mas realmente eu não tinha como fugir, porque realmente estava de um lado e queria realmente cruzar a Europa para a parte de cima. Então, se fosse de ônibus, eu ia gastar muito mais e perder muito mais tempo.
E como é que foi a tua experiência, tanto nos preços, nas compras de passagens e na viagem em si de ônibus? Porque a gente não associa muito a fazer trajetos mais curtos, na Europa de ônibus. Na verdade, foi bastante tranquilo, porque eu uso bastante a Flixbus na Europa. Eu acho que é um dos aplicativos mais recomendáveis para se usar, porque na Flixbus, você usando o aplicativo baixado no Brasil, você consegue fazer o pagamento da passagem em reais. Aí você acaba conseguindo economizar, porque não incide em spread, não incide em OF, não incide em nada, você já paga em real. Então, é uma forma bem boa de economizar, e também quando, às vezes, o aplicativo da Flixbus não opera aquela rota, você pode procurar pelo Omio, que é um aplicativo que eu gosto bastante, que funciona muito bem na Europa, que você consegue ver. E teve alguns destinos que eu tive que usar a RegioJet, por exemplo, e a Itabus também, na Itália, que são outras companhias de ônibus que funcionam muito bem. E outro destino que eu acompanhei pelas redes sociais, a tua viagem, e que eu fui, eu me encantei, que foi a África do Sul. E eu brinco que ela é um dos destinos que eu queria apagar da minha mente, esquecer e ter a experiência de ir para lá de novo e viver tudo aquilo de novo. E eu queria que tu falasse um pouco também da tua experiência, como foi a África do Sul. Então, na verdade, eu não esperava nem um pouco ir para a África do Sul a curto prazo, porque, na verdade, eu tinha passagem marcada para lá, comprada pela Latam, só que começou a pandemia e os voos da Latam para Joanesburgo foram cancelados. Inclusive, até hoje não foram retomados. Aí a passagem foi cancelada, eu peguei o dinheiro de volta, mas eu ainda tinha aquela vontade de conhecer o país. Aí eu descobri através dos programas de milhagem que comprando a passagem pelas milhas da Latam para a África do Sul, eu consegui um preço muito bom voando de Catar. Apesar de ser um pouco contramão, de você ter que ir até o Catar e depois ter que voltar à África do Sul, porque você vai meio que duas vezes para voltar uma. É quase um dia de viagem para um voo que direto seria 8 horas. Era um valor que eu pensava bastante, saía menos de R$ 2.000 se eu colocasse o custo das milhas somando aos custos de taxas. Aí eu estava com disponibilidade e eu falei assim, por que não ir? É um país que não tem um custo muito alto e eu consigo fazer uma viagem legal. Aí eu emiti a passagem para lá, eu acabei indo em outubro do ano passado, para Joanesburgo. E chegando lá, Matheus, aluguei um carro, porque eu acho que foi uma forma mais fácil de conseguir fazer safaris da região, porque eu pesquisei. Às vezes, um dia de safari era... Qualquer passeio, na verdade, de lá de Joanesburgo era 100, cento e poucos euros, olhando pelo Get Your Guide. E com o carro, eu consegui alugar o carro por 30 dias, por US$ 30 a diária, com quilometragem limitada, e eu consegui fazer vários passeios e gastei muito, muito menos do que eu gastaria fazendo os passeios por lá. E eu acabei me encantando bastante, porque é muito surreal você ver os animais de perto. A gente que mora aqui no Brasil, a gente vai no zoológico, no máximo, ver um animal ali, beleza. Você realmente dentro do carro com uma girafa, um leão passando na sua frente. É uma experiência muito diferente. Mas o que eu acho que mais me encantou em relação à África do Sul, que é um país com muita diversidade. Você sai da área de Joanesburgo e vai para Cape Town, que é o lugar que eu fui depois de Joanesburgo, e é uma realidade completamente diferente. É aquela realidade mais de praia, de paisagem, de montanhas, com aquela parte lá do Cape Point que você vai, você parece, sabe, aquela sensação meio que está no fim do mundo, ou no começo do mundo. Então, e também tem a parte das vinícolas também, que é muito interessante lá em Stellenbosch. Então, realmente me encantei muito pelo país, por ser um país bastante acessível para o nosso bolso e também com uma diversidade muito grande. Eu lá, em 12 dias, fiz coisas completamente diferentes. Então, foi o que mais me encantou. E a gente associa muito que é um país que tu vê muita, né, a África, pobreza, e não, né, se vê muitas coisas lindas, né, a região ali de Stellenbosch, as vinícolas, né, não se associa muito a África ao vinho, e se produzem vinhos premiados e em vinícolas muito bem estruturadas, com experiências maravilhosas e com um custo muito bom, né, então todo esse mix faz uma viagem muito completa, né? Completamente. Por exemplo, lá em Stellenbosch, uma das vinícolas, eu lembro que eu comi 5 pedaços de queijo, pedaços consideravelmente grandinhos até, mais 5 degustações de vinhos, e eu paguei na época 100 rands, que dá R$ 30. Então, realmente é um custo muito bom.
E sobre a questão da e sobre a questão da gente imaginar que a África é um lugar muito pobre, chegar lá, por exemplo, principalmente em Cape Town, você vê que não é aquilo, eu acho que também reflete muito a situação do país, que é a África do Sul é considerado o país mais desigual do mundo. E eu acho que você percebe muito isso quando está lá, porque a gente aqui no Brasil, a gente como é um país muito miscigenado, a gente vê pessoas brancas e negras juntas o tempo todo. E lá na África do Sul eu não percebi um pouco isso. Eu percebi que tem uma separação meio pra gente bizarra. Grupos de Sim. brancos e grupos de negros. Então, eu acho que reflete muito na desigualdade do país. É uma coisa que eu, Matheus, me assustei bastante quando fui lá. E as próximas, tem algo programado ou tem um lugar que você gostaria muito de conhecer? Então, atualmente, está falando de viagens pelo mundo? É. Tem uma viagem programada agora para a Europa, para junho. E eu pretendo ficar 2 meses e alguns dias fazendo uma viagem, partindo, na verdade, começando por Paris, mas seguindo para aquela área da Romênia, Bulgária, e fazer os países Balcãs de forma geral, aí descer para a Turquia, e aí depois eu vou pegar um voo para Dubai. Enfim, eu estou bem animado, acho que vai ser uma viagem que vai agregar bastante culturas, histórias diferentes para conhecer. Matheus, eu te agradeço um monte, né? O tempo voa. E já convido a todos, né, que estão nos assistindo para seguirem, né, nas redes sociais, porque, assim, é tão bom acompanhar viajantes reais, né, que mostram os valores reais de um turista normal fazendo turismo e que gosta de economizar como todo mundo, né, que sempre é bom, né, desfrutar o melhor de uma viagem, né. Com certeza. Obrigado pelo convite, Aline. Obrigada e obrigada a todos.